Boa noite, Fessu. Boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui que eu vou compartilhar. Vou compartilhar de uma vez, que quem tiver aí já vai abrindo. Nesse link aí está a aula que eu vou utilizar hoje, tá? O material que nós vamos utilizar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a conciliação, finalizar, né? Vamos falar assim. Nossa prova é na semana que vem, né? Na terça-feira. Então, aguardando aí o pessoal entrando, nós já estamos chegando a 30. Normalmente participam 40 e poucas, 50 pessoas, né? Então, daqui a pouquinho começa a falar. Conseguiram entrar e acessar o site aí com o material, sem problema? Tá tranquilo? A última vez vocês tiveram problemas. Entraram? Ô, Jô, você mandou que entrou ou que teve problema? Hein, Jobilene? E aí, deu. O link do material de hoje, por favor. Se tiver problema ao acessar, me fala aí. Que da última vez eu tinha feito um negócio errado lá. Tamo junto. Tranquilo. Deu certo, Cristiano. Deu certo, não teve problema igual da última vez, não, né? Não, foi direto. Show de bola. Beleza. Boa tarde, Kerlon. Agora já é noite, Kerlon. Já escureceu, cara. É noite. Não, beleza, Liliane. Então, porque da última vez eu tinha travado lá, precisava autorizar. Aí eu achei o local certinho para poder acessar através do link apenas, tá? Ô, Pedro, eu vou dar aula. Eu mandei para vocês os slides para acompanharem, né? Para quem tiver interesse, acompanhar no slide e não só ficar ouvindo e vendo a tela, entendeu? Para ter essas duas possibilidades aí. Lembrar, na próxima semana, na terça-feira, será a nossa provinha, ok? Estou preparando a nossa provinha. Nossa provinha, ela vai falar sobre aquela aula introdutória, sobre as formas consensuais de solução de conflito, ela vai falar sobre negociação, e ela vai falar sobre conciliação, tá? Hoje nós vamos finalizar, eu vou finalizar aí a parte de conciliação. Eu iria avançar um pouco mais, né, mas aí eu vi que dava para poder trabalhar mais na conciliação, até mesmo para não dificultar, para não tumultuar a questão de conteúdo. Eu não vou entrar em mediação, vou deixar para entrar em mediação na próxima semana, né, ou na semana pós-prova, porque nós vamos ter aula na terça, tem a prova, na quarta-feira a gente não vai ter aula. É igual ontem não teve, na quarta-feira não vai ter aula, porque a quarta-feira é aniversário de Patinho e feriado. Né, então eu vou ter aula com você somente lá no dia 5, no início de maio. Né, então a gente vai ter esse tempo aí. Outra coisa eu gostaria de convidar para quem tiver interesse, sábado vai ter uma aula, workshop, por assim dizer, né? No sábado eu vou estar trabalhando redação processual, redação de peças jurídicas, né? Estrutura e tudo mais, daquelas infinitas aulas, infinitas palestras, projetos que a faculdade está apresentando, que está propondo para vocês, dia 25, 13 horas, eu vou estar falando sobre a redação processual. Então, quem tiver interesse, adiciona lá, faz a inscrição lá para a aula, é gratuito, tá? A gente fala em fazer inscrição para poder participar, porque as salas são limitadas a 250 pessoas, né? É aberta para toda a rede Docton, né, do Brasil, e aí por sala, por 250 pessoas. Então, se vocês não quiserem assistir a minha aula, vocês vão ter uma série de outras aulas, né, disponíveis, a professora Priscila já mandou para vocês, que vocês podem estar se inscrevendo para participar no sábado. Tem aulas no período da manhã, tem aulas no período da tarde. No caso especial da minha, é às 13 horas, né? Então, eu vou trabalhar com vocês a parte de redação processual, a parte de peticionamento, requisitos da petição inicial, requisitos dos recursos, né? A estrutura, aí a gente vai trabalhar. Estou preparando um materialzinho para mandar para a aula, tá ficando legalzinho, né? É uma apostila que eu já tinha, e aí eu estou atualizando ela com o novo Código de Processo Civil, porque ela estava no Código de Processo Civil antigo. Então, estou atualizando. Então, nós chegamos agora a 39 pessoas, já são 6h32, né, 18h32. Vamos dar início aí à nossa aula, propriamente dita, né, para a gente não perder tempo. Só peço, por gentileza, se tiver algum colega tentando entrar, aquela mesma situação, porque como eu vou estar utilizando o Data Show,
né? Vou estar expondo aqui o PowerPoint, eu não consigo ver, e às vezes eu posso me empolgar e não ver quem está entrando, e aí vocês, por favor, me avisem, fulano está tentando entrar e não está conseguindo, para a gente poder dar andamento, beleza? Obrigado lá, Jô. Vamos fazer uma apresentação. Cristiano. Show de bola. Isso aí mesmo, aqui, é pegar e abrir o áudio e dar o grito, porque se for escrever no chat aí, eu não vou conseguir ver também, não. Tá? Aqui, você podia mandar o link de novo aí, que eu acessei pelo notebook aqui agora, pelo ADX, fazer favor. Peraí, rapidinho. Opa, voltando aqui, já... O que eu fiz? Isso. Liberou. Ok. Mandando o link aí de novo. Para quem chegou agora, esse é o link que está o material, tá? Os colegas que chegaram aí, eu já mandei umas 2 vezes, mas os colegas que chegaram, esse link que eu mandei aí no chat é o link do material. Qual material que chama? Esse material é a aula que eu vou estar apresentando agora, tá? É a aula que a gente vai estar expondo no dia de hoje, a aula do dia 22/4, tá bom? Pessoal, tem gente chegando. Felipe, vamos ver se tem mais alguém aqui. Vocês já estão vendo a tela aí, né? Então vamos ver se a gente consegue... Deixa eu ver se alguém vai entrar. Se não vai entrar, vou dar início. Perfeito. Aí, chegou. Edmar chegou. Vamos ver se não tem mais ninguém, não. Pessoal, então nós vamos tratar da conciliação. Essa parte nós já mencionamos. A conciliação, né, é um método, né, para se resolver o problema, tendo um conciliador, aquela pessoa que vai fazer, vai ser um facilitador, né, ele vai tentar propor às partes a mitigação, a minimização dos seus problemas, para que se consiga chegar, por meio das técnicas de negociação, a um resultado favorável a ambas as partes, né. E aí nós vimos na semana passada o videozinho do TNJ, eu não vou passar o videozinho do TNJ de novo, obviamente. Nós mencionamos uma definição de conciliação segundo o Centro de Mediadores, que seria o processo de comunicação para a resolução do conflito, né, voltado para a resolução de questões e interesses, aonde vai haver a participação de um terceiro capacitado, e esse terceiro ele é imparcial, e ele vai utilizar das técnicas de negociação, igual havia mencionado. Nós mencionamos que a conciliação ela começou a ser desenvolvida no Brasil, formalmente, em 2010, com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, e essa resolução, né, esse trabalho desenvolvido pelo CNJ, ele foi fortalecido com o advento do novo Código de Processo Civil, né, transfigurado aí na lei aprovada em 2015, e também pela lei de mediação também de 2015. Então, o ano de 2015 foi um ano singular aí para as formas consensuais de solução de conflito, né, com ênfase aí para conciliação, para mediação e para arbitragem. Nós mencionamos, pois não? Nós mencionamos o papel do conciliador, né, a questão das técnicas de Harvard. Nós mencionamos que o trabalho da conciliação ele é desenvolvido em 3 frentes, né? Nós falamos do Sejusc, seriam Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Nós falamos das câmaras de mediação e conciliação, e nós falamos também do trabalho dos profissionais autônomos, né? Os advogados, os conciliadores, etc. Então, nós mencionamos, salvo engano, foi aqui que nós finalizamos a nossa aula na semana passada, tá? Então, nós pegamos aí, para quem não se recorda, o Sejusc, né, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, são projetos, né, desenvolvidos pela estrutura do Poder Judiciário, pelo CNJ, pelo STF, STJ, pelos TJs, né, pelos TRFs, e, por um lado, ela é positiva, por um lado, eu vejo como negativa. Vejo como positiva porque é uma forma de se evitar a origem de um processo, né? Então isso é extremamente positivo. Não ter litígio, ele é extremamente positivo porque as partes elas podem solucionar o problema sem necessidade de gerar custo, gerar dispêndio para o Estado. Porém, eu vejo com ressalva o trabalho desenvolvido pelo Centro Judiciário de Solução ao Conflito, né, pelo Sejusc. Por quê?
por conta da não exigência da presença de um advogado. Aí alguém pode virar e falar assim, não, mas Cristiano, você está defendendo porque você é advogado. Também, porque eu sou advogado, eu tenho que defender meu interesse, é óbvio. Mas eu também fico preocupado porque boa parte da população não sabe dos seus direitos. Né? Boa parte da população não tem conhecimento da plenitude dos seus direitos, nem das suas obrigações. Então, se ela não conhece seus direitos, ela não conhece suas obrigações, como que eu vou colocá-la perante outras pessoas para poder transigir sem ter alguém para poder instruí-la? Né? Então, você pode encontrar várias situações em que pessoas podem não ter necessariamente o seu direito assegurado. E eu não falo como mecanismo de dificultar ou de impedir a realização de conciliações, muito pelo contrário. Seria extremamente positivo que houvesse a necessidade de 2 advogados, um advogado para ambas as partes, seja um advogado de natureza pública, contratado pelo Estado, não interessa. Mas seria interessante que as pessoas estivessem assistidas por advogado, ainda que haja um conciliador, e que esse conciliador seja isento. Esse conciliador ele não tenha interesse na solução da querela, na solução do conflito, do litígio, né? Mas os advogados estarem ali para poder virar para a pessoa e falar, olha, filho, você vai assumir essa obrigação tem essa consequência. Você não tem a necessidade de assumir essa obrigação por conta disso, disso, disso e disso. Ou se não dizer para o sujeito, falar assim, olha, a proposta que ele fez é muito boa para você. Né? Essa proposta você pode aceitar, porque se você for levar em juízo, ele vai levar para juízo, que é o segundo estágio, você pode ter uma obrigação muito maior. Aqui você tem a possibilidade de parcelamento, lá depois que o juiz decidir, ele vai poder executar tudo de uma vez só. E normalmente isso não acontece. Então você não tem esse respaldo, você não tem esse auxílio, essa orientação profissional. E quem faz isso é o advogado. Né? A própria Constituição fala que o advogado é um elemento indisponível e indispensável ao exercício da justiça. Se o advogado é indispensável ao exercício da justiça, a função da justiça, na minha perspectiva, ele não poderia deixar de estar presente no centro de soluções de conflitos, no SEJUSC, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania. Porque, quando fala-se das câmaras de mediação e conciliação, normalmente nas câmaras de mediação e conciliação, nós temos aí algumas empresas, nós temos algumas situações com maior amplitude ou com maior poder econômico, né, porque tem as querelas econômicas, e normalmente essas pessoas que são jurídicas, ou até mesmo pessoas físicas, elas vão estar assistidas de um advogado ou de um corpo de advogados. Né? Então, e tem aquelas pessoas ainda que procuram, de forma isolada, o amparo, o auxílio do profissional, né? Que seriam os autônomos aí como conciliadores. Então, assim, eu tenho algumas ressalvas em relação ao SEJUSC, embora a ideia do SEJUSC seja maravilhosa, a gente precisa aí dar uma adaptada, precisa melhorar. Da mesma forma, por exemplo, um divórcio extrajudicial, um divórcio que é feito em cartório, é maravilhoso, você não vai ter que entrar na estrutura do judiciário, porém, é necessária a presença do advogado para garantir o quê? A lisura, para garantir a possibilidade de atuação e resguardo de todos os interesses das partes que estão ali envolvidas, por exemplo, no divórcio, na uso do capião, que são os meios, né, extrajudiciais que são apresentados pelas novas legislações que nos apresentam, tá? E aí vem o que nós já não falamos na última aula. Né? Tem uma definição aqui da doutora Maria Lúcia Pisotti, ela é desembargadora em São Paulo, e ela tem uma definição no que refere-se à conciliação, ela fala o seguinte: conciliação é uma forma nova. Conciliação é uma forma nova, ágil, extremamente diferenciada de prestar-se à jurisdição. Só um segundo que eu vou liberar alguém entrar aqui. A Letícia. De prestar-se à jurisdição, trazendo as partes para uma audiência. Na presença do conciliador, conversarão entre si e farão a proposta. Se aceita, a proposta é homologada pelo juiz, pondo fim ao processo, sem que haja recurso ou qualquer tipo de burocracia. Nessa definição dada pela doutora Maria Lúcia Pisotti, é interessante para nós, por quê? Porque ela coloca um elemento aqui essencial. Ela coloca elementos essenciais para nós. A proposta, ela tem que ser homologada pelo juiz. A
a proposta ela tem que ser homologada pelo juiz. Então, essa conciliação, ela vai permitir às partes criarem, né, uma convenção, uma obrigação entre si, e essa obrigação, ela vai ter ela vai garantir uma segurança aos envolvidos. E nessa definição da doutora Maria Lúcia, ela coloca a questão da homologação feita pelo juiz, mas essa situação, ela vai ocorrer o quê? Quando houver uma audiência. Hoje eu vou tratar com vocês, nós temos a conciliação que pode ser feita de forma judicial, e eu tenho a conciliação de forma extrajudicial. Na conciliação judicial, eu vou ter o que a doutora Maria Lúcia Pissotti mencionou. Eu vou ter a homologação. Porém, nas negociações, nas conciliações extrajudiciais, eu não vou ter essa homologação. Eu vou ter duas testemunhas, vocês vão ver. Ok? Então, a gente vai ver que tem essa diferença. E aí vem a conciliação. Na conciliação, no contexto da conciliação, as partes, elas vão se valer da ajuda de um terceiro, que é o conciliador, né? Então, nós temos a figura aí, que a gente tem destacado ao longo do tempo, que é essa figura, conciliador. E por essa razão, o nome também é conciliação, né? O conciliador promove a conciliação. E esse conciliador, ele age de maneira imparcial. E ele tenta fazer o quê? Com que as partes cheguem a uma solução. Qual que é o papel dele? Oferecer alternativas. O conciliador, né, ele passa por uma preparação, ele tem um estudo, né, quando a gente fala assim, ele tem um preparo para poder analisar a situação que ele está tentando conciliar. E analisar a situação e as pessoas. E dentro das perspectivas, lembram lá das técnicas de negociação? Ele vai evocar, ele vai escolher qual técnica de negociação ele acha mais adequado, o ganhar, perder, né? Questão de colocar-se no lugar do outro, né? A conciliação de Harvard, as negociações de Harvard. Então, assim, ele vai verificar o meio, né, através das técnicas que ele vai estudar, que ele vai treinar, ele vai eleger aquela técnica que ele julga ser a melhor. E ao ser a melhor, ele vai tentar ali fazer com que as partes cheguem numa solução. E a diferença da conciliação, né, da conciliação para a mediação, que é o próximo assunto que nós vamos tratar, é que na conciliação, essa pessoa, que é o conciliador, ele vai atuar propondo as soluções, né? E lá na mediação, não. Na mediação não tem essa situação de proposição de soluções. O conciliador, ele vai propondo alternativas, ele vai propondo meios, né? Ô Liliane, você está me devendo aí R$1.000. E aí você tem que me pagar. Só que você não quer me pagar os 1.000, ou você não tem como pagar os 1.000. Aí a gente vai para uma conciliação. O conciliador vai propor, não, olha só, não dá para pagar 1.000? Não, não dá. Dá para pagar 2? Dá para pagar de 3 vezes? Dá para pagar 4 vezes? Dá para pagar 5 vezes? Não, não dá. Você tem uma moto, você tem vai ficar sem receber, hein, Cristiano? É assim mesmo. Então, assim, ele vai ali dentro das possibilidades, ele vai te propor, não, você tem um carro, tem uma moto. Não, Cristiano, ela tem uma bicicleta, ela vai te dar a bicicleta dela lá que vale 600 e mais 3 de 200, e mais 2 de 200.
que vai dar os R$ 1.000. Então, ele vai te dando alternativas, ele vai criando. Ah, não, a Liliane, ela é contabilista, ela pode te prestar serviço como forma de pagamento. Ah, não, a Liliane, vamos supor, vamos pegar aqui. Ah, ela é professora, né, personal trainer. Então, vai lá e o sujeito ele vai verificando as possibilidades. Já na mediação, já não tem essa situação. O mediador não faz isso. A conciliação, o sujeito ele vai dando essas possibilidades. E aquilo que eu falei com você, como é que eu vou classificar essa conciliação? Essa classificação de conciliação, ela vai ser o quê? De forma judicial ou de forma extrajudicial. É o que eu destaquei para vocês lá atrás. A conciliação judicial, né, tudo que vem do termo judicial ou judícia, ela nos lembra o quê? O poder judiciário. Ok? Nos lembra o poder judiciário. Então, quando eu falo de uma conciliação judicial, significa que essa conciliação ela vai acontecer no transcurso, né, no andamento de um processo. Vai ser um estágio, vai ser um momento do processo. Né? Então, sim, as partes ali elas vão ser convidadas pelo Estado juiz a tentarem promover uma conciliação. A justiça especializada, a justiça do trabalho, que é uma justiça especializada, ela é singular no que refere-se à questão da conciliação. A justiça do trabalho, há muito tempo, ela utiliza a conciliação como mecanismo de solução de querelas, como solução de conflito. Não? Né? Como solução de querelas, solução de conflito. Quando você chega na Justiça do Trabalho, quem já teve a oportunidade de ir lá, seja como para assistir, seja porque foi parte autora, reclamante, ou parte o reclamado, ou como preposto, né, como testemunha, o juiz ele chega para as partes, para os advogados, e fala assim, doutores, tem possibilidade de acordo? Esse acordo é o quê? Tem possibilidade de conciliação? Aí os advogados vão virar assim, não, doutor, não tem. O juiz vai começar. Ele vai começar a audiência, ele vai começar a ouvir as partes, ele vai começar a tomar notas, ele vai analisar ali a animosidade, ele vai anotando os interesses, os patamares. Cristiano, tem gente falando que tem aluno para ser aceito. É porque eles mandaram no chat, eu acho que você não viu. Aceitou, Uriel? Você aceitou? Quem? Uriel. Uriel não apareceu aqui para mim ainda, não. Porque eles mandaram no chat aí. Ó, Uriel estava... Quem eu liberei agora foi o... agora, esqueci. Olha o que veio que eu achar, o Jesus. Pedro Carneiro. Não, foi até o... Foi o tio da Keila, esqueci o nome dele, nossa, eu só lembro assim. É porque o Uriel entrou agora. Uriel acabou beleza. de entrar. Então, beleza. Então, o Uriel já foi liberado aqui. Então, voltemos lá. Então, na conciliação, por exemplo, na justiça do trabalho, o juiz vai buscar isso. Ele vai buscar com que as partes elas cheguem a uma solução sem a necessidade dele impor. E é interessante porque lá durante o processo, durante a audiência, né, lá não existe essa audiência de conciliação com um terceiro. Normalmente a audiência de conciliação acontece com o juiz mesmo. O juiz, no caso da justiça do trabalho, tá? E o juiz vai analisando. Na hora que chega num determinado momento que ele vê, que ele sente que existe a possibilidade de conciliação, ele vai e faz o quê? Ele faz uma proposta. O juiz propõe alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor, o Zé chegou lá na audiência para receber R$70 mil. A empresa chega e fala assim, não, nós não queremos pagar nada. Mas o juiz percebe que na conversa lá que o Zé, se pagar R$30 mil, R$40 mil para o Zé pega ali, aquilo ali é que é o problema. Aí o juiz vai virar e fala assim, olha, ô empresa, seguinte, vou fazer uma proposta aqui para vocês. R$35 mil, R$40 mil, por exemplo. Eu acho, analisando, ele vai virar e falar assim, analisando o processo aqui,
Se eu sentenciar, é mais ou menos onde que vai ficar. Pode ficar para mais, pode ficar para menos, mas deve ficar aí. Não está ruim, não. Está menos do que ele quer, está mais do que vocês querem pagar. É um acordo bom para todo mundo. Ele joga, como diz o povo, né? Ele joga uma dúvida na parte. E aí a parte vai analisar, o advogado mesmo, ele vai propor, fala, olha, analisa. Aí vai lá, conversa, sai da audiência, conversa com o advogado orienta, o advogado vai falar das possibilidades de êxito, de sucesso, de insucesso na ação, vai explicar para a pessoa, e eles voltam. Ah, não, tá, mas eu não posso pagar à vista. Eu posso pagar de 10 vezes, né, 40 mil, 10 de 4 mil. Peraí, você já chegou no patamar. Para quem não queria pagar nada, 10 de 4 mil, o que é melhor? Você receber 40 mil parcelado em 10 vezes, ou você ficar sem receber nada agora, esperar a decisão do juiz daí 60 dias. Essa empresa, possivelmente, ela vai recorrer da decisão, possivelmente, e aí vai para o Tribunal Regional do Trabalho, e aí lá no Tribunal Regional do Trabalho, pode ser que demore 1 ano, 2 anos. Dependendo do caso, pode ser que ele recorra ao Tribunal Superior do Trabalho, que é mais uns 2, 3 anos. Só se ele recorrer para o TRT, já vai levar aí mais 1 ano, 2 anos. Se você recebe em 10 meses, é mais rápido do que você recorrer, e é certo por quê? Se ele fez o acordo e ele não cumprir, tem uma multa. Então, normalmente, a multa é de 50% sobre o valor das parcelas não pagas, ou do acordo. Então, se a pessoa atrasar, sabe? Olha o contexto. Então, assim, é uma possibilidade lá, eles praticam muito bem. Então, assim, na conciliação judicial, vai haver essa busca. Então, o interessante é que quando houver o acordo, o juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar, vai homologar. Essa homologação, ela acontece através de uma sentença homologatória. Homologar-se é o mesmo que confirmar, né? A terma, ele resume ali. E aí essa sentença homologatória, ela vai virar um título executivo judicial. Grave esse nome. Isso aí vai acompanhar vocês o resto da vida. Vocês vão ter que saber o nome aí para o resto da vida. Título executivo judicial. Judicial, porque houve uma sentença. A sentença é porque houve um processo, ok? E se houve um processo, ela se deu perante o Poder Judiciário por meio de uma conciliação judicial, no caso da homologatória aí, ok? Por que eu estou destacando isso aqui? Eu estou destacando, pois eu tenho a conciliação extrajudicial. A conciliação extrajudicial, ela ocorre o quê? Fora do Poder Judiciário. Ela pode acontecer no cartório, ela pode acontecer na casa do Zé, ela pode acontecer no escritório do João. Ela acontece fora da estrutura do Poder Judiciário. E essa conciliação extrajudicial, ela vai ser materializada não por uma sentença, ela vai ser materializada por um contrato, por um termo. Lembra lá da última aula que eu pedi para vocês praticarem, me enviarem, né, uma minuta, um termo, um contrato entre vocês? A ideia que eu queria era que vocês fizessem. Eu não queria que vocês buscassem pela internet, eu queria que vocês tentassem lembrar. Obviamente, a gente está no processo de construção de conhecimento, e dentro dessa construção de conhecimento, nós não temos ainda toda a parte de carga instrutória para fazer sem buscar nenhum auxílio. E eu não pedi, tanto é que eu falei, não está sendo avaliado. Eu queria ver como vocês estavam, né? De repente, eu vou cobrar isso na prova de vocês, uma qualificação, imagine. E assim, nesse acordo, você vai trazer todos os termos. Você vai trazer lá as partes, você vai trazer o objeto da negociação, que são as obrigações que estão sendo criadas, você vai trazer os valores que estão sendo envolvidos, a forma de pagamento, as penalidades para quem descumprir. Você vai trazer todas as informações. E esse contrato, né, que a gente chama de transação,
né, transação, que é o mesmo que negociação, você vai ter envolvido as partes, as obrigações. E vai dar origem ao quê? A parte mais importante. Vai dar origem a um título executivo extrajudicial. Por que extrajudicial? Porque ele foi feito fora do Poder Judiciário, fora da estrutura do Poder Judiciário. Só que não basta somente os advogados, não basta somente as partes estarem presentes ali naquele documento para ele ter uma validade de título executivo extrajudicial. Faz necessário, e a legislação exige, que tenha ainda pessoas isentas. Olha que legal. É necessário que haja pessoas isentas. Mas, Cristiano, o advogado é isento? Não, o advogado não é isento. O advogado ele pode ser isento. Mas o advogado, em regra, ele não é. Por que em regra ele não é? O advogado trabalha para aquele que paga os seus honorários. É algo simples, é algo lógico. Eu trabalho para quem paga o meu honorário. Se eu sou contratado pelo Kerlon, eu vou trabalhar em favor do Kerlon. Se eu sou contratado pelo Hércules, eu vou trabalhar para o Hércules. Se eu sou contratado pela Lívia, eu vou trabalhar pela Lívia. Peraí. Agora, não, eu tenho um problema entre o Kerlon e a Lívia. Eu vou trabalhar com os dois. Aí, diferente. Aí, nesse caso, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que fazer efetivamente o papel de conciliador. Agora, se o Kerlon tem um advogado, a Lívia tem outro advogado, e eu estou trabalhando para o Kerlon, eu vou defender o interesse dele. Então, dentro dessa premissa, havendo essa possibilidade, e para evitar qualquer tipo de vício ou alegação de vício no contrato, né, na lisura, na condição de probidade da constituição do título extrajudicial, o Estado, por meio da legislação, por meio de seus legisladores, dos seus congressistas, eles exigiram né, a presença de duas testemunhas que devem assinar o contrato conjuntamente. Então, esse contrato, para ele ser um título executivo extrajudicial, o contrato para ser um título executivo extrajudicial, ele precisa. Então, vamos lá, executivo extrajudicial. Contrato. Deixa eu liberar aqui quem entrou, Felipe. Ele precisa de duas testemunhas, além, obviamente, dos sujeitos que estão envolvidos, né? Então, você tem essas necessidades, esses requerimentos propagados e exigidos aí pela legislação, tá ok? Então, a conciliação como meio extrajudicial de solução de conflito. Vamos lá. Como nós falamos desde o início, né, desde o primeiro dia, lá no dia 23 de março, né, que foi o dia que eu comecei a trabalhar com vocês, que eu tive o grato prazer de assumir essa turma no momento, né, numa situação peculiar, que um grande amigo saiu, numa situação problema e peculiar também, que é essa situação de isolamento social, mas feliz por estar assumindo uma turma e, pelo que eu pareço, uma turma extremamente interessada. Isso me deixa... Ô, professor. Oi. O Felipe pediu para você aceitar ele. Felipe. O Felipe... Aí eu acho que tá Felipe Marquedin. Felipe Marquedin? Uhum. Mas ele já entrou, gente. Eu acabei de adicionar ele. Uai, ele mandou no grupo aqui. Pede ele para adicionar de novo lá. Pede ele para se adicionar, fecha e abre a página antes de eu continuar. Eu vou liberar ele aqui. Obrigado, professor. Boa noite. O Felipe tá aí já, né, Felipe? Tô sim, obrigado, viu? Tive um probleminha aqui, não consegui pegar a primeira aula hoje, não. Não, você chegou na hora, filho. Nós conversando agora, pô. Quase uma hora, mas tá bom. Valeu, então. Valeu. Assim, nós temos discutido, né, desde o dia 23, quando a gente começou a trabalhar, que uma das razões de se buscar esses mecanismos, esses meios de solução de conflito de forma extrajudicial, e dentre deles entra a conciliação, né? A gente falou da negociação, que é a técnica, que é utilizada em todas elas, e nós estamos falando agora do tipo específico que é a conciliação, é o fato de tentar minimizar o acesso ao poder judiciário, né?
O grande problema nosso hoje, o nosso grande gargalo é o Poder Judiciário. Né? A estrutura judiciária, ela não está cumprindo o seu papel. Ponto. Não há que se discutir isso. O Poder Judiciário não cumpre o seu papel. Ah, não, mas como é que não cumpre? Decisão dada tardiamente não é justiça. Decisão dada tardiamente não é justiça. Você vai encontrar várias pessoas que estão esperando anos um posicionamento do Estado juiz, do Poder Judiciário, e quando vem um provimento, uma decisão positiva ou negativa, não interessa, né? Mas quando vem um provimento, uma resolução de uma resposta, essa pessoa já vê o óbito. Peraí, o que adianta? Então, uma possibilidade que se vê são os meios extrajudiciais. O Estado não está comportando. Então, a conciliação ela vai ganhar uma luz aí para poder, porque ela nos apresenta o quê? Um mecanismo de solução célere. Uma solução célere, uma solução menos onerosa, uma solução que permite as partes atuarem ativamente na solução do conflito. Então, na conciliação, as partes, elas participam efetivamente da construção da solução do problema. Isso é extremamente positivo, por quê? Porque ao permitir que as partes participem da construção da solução do problema, você está mitigando o quê? A insatisfação quanto aos resultados advindos daquela querela, daquele litígio. Então, se as partes elas compuseram, as partes chegaram a um acordo, dando ali por solucionado o conflito, eu não vou poder questionar depois, porque fui eu, junto com a outra parte, que solucionei, que cheguei naquele limiar, que definia aquele parâmetro ali para poder acabar com a querela. E há muitos outros institutos hoje, vários institutos que vão fazer o quê? Que vão buscar a prática, que vão fomentar a prática da conciliação. No final da aula, no finalzinho da aula do material, eu vou citar a questão onde utiliza, por exemplo, na questão religiosa, questão imobiliária, a questão educacional, dos processos, enfim, nós vamos citando os tipos dos casinhos práticos que entraria aqui, da prática da conciliação. Então, assim, há várias possibilidades da gente graduar, pessoas, graduar no sentido de qualificar, preparar pessoas, fazendo com que essas pessoas se tornem mais hábeis, com pessoas se tornem mais capazes de conciliar. É extremamente positivo, por exemplo, a metodologia pedagógica que a Docton assumiu, e sem querer fazer a ideia, já falei isso com vocês na primeira aula e falo para todo mundo. O fato de vocês verem forma de solução de conflito no início do curso muda toda a premissa, muda toda a perspectiva que nós temos do processo, do estudo do processo, do estudo da legislação. Nós vamos deixar de ter uma figura belicista. Eu contei para vocês o meu caso. Na época que eu estudei, todo mundo é processo, vou fazer processo, fazer processo, fazer processo. Hoje, a ideia já é diferente. Não, evite processo. Vamos conciliar. Você tende a ganhar mais trabalhando menos. Processo depende não só de você. Processo depende de um juiz, depende de um escrivão, depende de um serventuário, depende de um promotor, depende de outra pessoa. Na conciliação, não. Você, na conciliação, consegue resolver o problema com as partes, e ao resolver os problemas com as partes, bota fim. Ainda que você vá buscar depois uma homologação judicial. Você vai fazer um divórcio? Não entra direto com divórcio litigioso, não. Tenta uma conciliação. Qual que é a conciliação? Vamos fazer um divórcio consensual. É uma possibilidade de a gente ver. Como assim? Não, o que você tem? O que é o divórcio? Você quer ficar preso com a pessoa não quer ficar preso com você? Você traiu, aceita isso. Pronto, a vida que segue. Ah, mas tem um patrimônio para dividir. Não, vamos lá. Você casou? Casei. Você casou com o regime de bem. Ah, não, eu casei em comunhão parcial. Legal. Comunhão parcial. A comunhão parcial fala o seguinte, que tudo que você adquiriu depois do casamento é dos dois. Correto? Correto. O que vocês adquiriram depois do casamento? Ah, não adquiri nada não. Tudo que tinha já era dele ou dela antes de casar. Então, desculpa. Você não tem nada que dividir. Você pode até querer buscar o judiciário, mas você não vai conseguir dividir. Você já começa a mostrar para a pessoa, pega a legislação e apresentar para ela. Ah, não, mas eu não trabalho, eu preciso de pensão. Ô, fulano,
A pessoa ali, ela precisa de uma ajuda. Você precisa de ajuda quanto tempo? Ah, não, até eu conseguir entrar no trabalho, eu tenho que estudar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Peraí, você está novo, você tem 30 anos, você tem 40 anos, você dá para você entrar no mercado de trabalho ainda. Vamos lá, você vai receber pensão, quanto? Ah, não, 30% do salário, 20%, tem criança, não tem? Você consegue definir tudo. Você faz aquilo ali, às vezes você conversa 15 dias, 30 dias, um mês. E aí depois você vai e faz o quê? Apresenta a minuta em juízo. Ou leva para o cartório para fazer extrajudicial. Se tiver patrimônio para dividir, não leva para cartório, não. O Felipe vai ficar bravo ali. Não leva para cartório, não. Levar para cartório é problema. Levar para cartório vai gerar altos emolumentos. Então, o que você faz? Você pega e faz em judicial, que aí existe a possibilidade de redução de custos. Ajuda o seu cliente, você tem que pensar nisso também. E aí você fez ali, levou para cartório, o juiz vai homologar. Demorou mais 1, 2, 3 meses. Com 5 meses, 6 meses, você resolveu o problema. Recebe o seu dinheiro ali, o que você cobrou, show de bola. Agora, se vai para litígio, é 1 ano. É 2 anos. É 3 anos, dependendo do caso concreto. Aí, meu amigo, o dinheiro que você ganhou em 6 meses, dilui isso aí por 36 meses. Você vai ver que o valor no final pode até ser expressivo, mas dividido mensalmente é pouquinho. Né? Então, a forma de percepção é extremamente positiva. E é interessante quando a gente fala da conciliação, como esse meio extrajudicial aí, é que, embora o conciliador ele não define, né, ele não venha a definir o conflito, ele vai ter um papel proativo, né, mais proativo, inclusive, do que o mediador. E aí ele vai poder atuar de uma forma que ele possa promover efetivamente o arranjo, né, os acertos das questões que separam os litigantes. Já lá na mediação, que nós vamos ver a partir da próxima aula, o mediador ele conduz a discussão, ele melhora a comunicação, o diálogo, né, para que eles consigam a reaproximação. Já não, na conciliação, que é a matéria que inclusive vai cair na nossa prova, né, o agente, o conciliador, ele o quê? Ele dirige com mais poder as discussões, né, e conduzem as partes a um denominador comum. Ele faz propostas. A conciliação, então, é o quê? Ela é mais adequada, segundo a doutrina, para resolver situações circunstanciais. Né? Como assim situação circunstancial? Um acidente de carro é uma situação circunstancial. Eu não vou bater no carro do IDEIL todo dia. Imagina, toda semana eu vou lá e vou bater no carro do IDEIL. Peraí. Não, aconteceu uma colisão, um abauleamento, né? Houve um choque de veículos, um atropelamento. É uma situação circunstancial, pontual. Chega na conciliação, poxa. Você atropelou o sujeito, um cara hoje, vamos lá. O sujeito comete um acidente, bate num carro de um Uber. Ou, vou melhorar, numa moto de um cara que trabalha para o Uber Eats, né? Para entrega de comida. O cara hoje está fazendo delivery. É o momento que o sujeito está ganhando dinheiro. Todo supermercado está fechado. Desculpa, todo restaurante está fechado para atendimento interno. Só vender na delivery. O cara precisa de um motoqueiro, aí você está lá, o cara ganhando a grana dele, trabalhando, bate na moto. Ele vai ter perdas, ele vai ter prejuízo. Como é que você faz isso? Vamos conciliar. Meu amigo, eu vou entrar com processo, vou ter que provar, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para eu receber esse dinheiro seu. Eu estou precisando de dinheiro hoje. Eu estou precisando de dinheiro para arrumar minha moto. Porque se eu arrumar minha moto, eu trabalho. Vamos fazer a conciliação. Vão lá, leva lá, conserta a moto. Você pode levar a moto onde você quer, uma oficina com garantia de serviço, mas se for o que você quiser, você leva onde você quer, a gente vai resolver. Só não pode ser essas de fundo de quintal. Mas qualquer oficina que você levar, você resolve o problema aqui, você pode escolher. Nós fazemos 3, 4, 5, 20 orçamentos, se for o caso. Você vai chegar numa conciliação. Então, você vai solucionar essa controvérsia, né? E o principal, solucionada a controvérsia, você vai ter que fazer o quê? O que você tem para fazer? Elemento indispensável aqui? Lavrar o acordo. O que é isso, lavrar? O que significa lavrar aqui? Escrever. Tá? Redigir. Então, você vai lavrar, trabalhar, né? Você vai construir o acordo. E depois disso, as pessoas vão se distanciar. Lá na mediação, não. Na mediação já tem um vínculo, já tem a relação, amizade, família, etc. e tal. Eu não vou entrar muito na questão da mediação, até porque não é objeto da nossa prova, e mediação não entra.
Eu vou citar mediação, querendo ou não, quando eu falar das formas consensuais, eu vou citar mediação, eu vou citar arbitragem, porque mediação e arbitragem, junto com a conciliação, são os meios de soluções alternativas de conflito. Desculpa. Negociação não é um meio de solução alternativa de conflito. A negociação ela é utilizada, né, na conciliação, na arbitragem e na mediação. A negociação são técnicas. Beleza? Inclusive, é uma questão lá do trabalho que vocês fizeram. Na hora que respondeu, vocês receberam só as notas ou receberam o trabalho corrigido? Só as notas. Só as notas? Tá. Então, vou ter que olhar o que aconteceu. Quero para vocês terem recebido também, pelo menos, as correções. Eu vou olhar lá. Senão, eu replico para vocês. Então, vou fazer isso de uma vez. Eu gosto de fazer o bom do negócio da internet, só que a gente pega tudo de uma vez aqui. A gente soluciona o problema todo de uma vez. E se a gente deixar para solucionar depois, a gente pode ter problemas, esquecer. Ainda mais eu. Vamos lá, formas consensuais de solução de conflito. Muitas pessoas não fizeram o trabalho, né? Eu tenho aqui 52 pessoas, 51. Então, 3 pessoas não fizeram. Professor, é uma forma do sistema lá do Google Forms calcular ou é o senhor que liberou a nota? Repete aí, por favor. É o seguinte, por exemplo, teve uma nota lá que foi 80. No caso, seria valer 10 pontos, então foi 8, né? Isso, é porque o que acontece? O Google Forms, ele não me permite colocar décimo, nota decimal. Sim, sim. Né? Então, como ele não me permite colocar notas decimais, eu tive que colocar todas elas para poder ter a nota. Então, a nota, se ela vale 100, é porque ela vale 10. É como se eu tirasse um zero ali. Não, sim. Isso aí o senhor explicou para a gente dividir. Estou falando da questão, por exemplo, teve nota lá que foi 73. Ah, não, mas é 73 aí é nas questões de justificativa. Ah, tá. Então, o senhor que avaliou. Então. Foi o senhor que avaliou, então. Nas questões discursivas, entendeu? Ah, não, então beleza. Então, foi o senhor que avaliou essa questão. Eu que avaliei. O Google Forms, a vantagem do Forms para mim, Felipe, é que no Forms eu tenho, por exemplo, as questões objetivas, as questões de marcar, elas são padrões, elas já têm uma resposta. Então, na verdade, ele facilita a minha vida no sentido de não ter que ficar corrigindo. Porque você marcou, ele já gera para mim automaticamente a nota que você teve. Se você tirou 0, você tirou a nota total, porque não tem essa possibilidade. Nas questões, por exemplo, nas questões de verdade ou falso, né, diferente, por exemplo, se você pegar um concurso público, verdade ou falso vai estar lá entre uma opção, vai estar lá assim, conforme as perguntas, né, tipo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 é verdadeiro, 2 é falso. Eu coloquei para vocês, a verdade ou falso, você vai ter que falar qual que é verdadeira, qual que é falsa. Aí, eu dividi para cada assertiva. Então, por exemplo, se aonde era verdadeiro, você marcou falso, você vai perder algum décimo. Não foi o caso seu. É outro trabalho, eu acho que na prova tem assim também. Não tenho certeza. Aí você vai perder algum décimo. Se você acertar todos, você tirou o ponto total da questão. Né? Então, assim, se tem as questões de verdadeira ou falsa, ou ligar uma questão com a outra, um posicionamento com o outro, aí sim pode ser que aconteça essa situação de não ter uma nota redonda, né? Casada aí de múltiplo de 5. Né? Porque aí, no caso, seria 5, no caso é a nota menor. Tá bom? Então, assim, não entendi. Eu até recebi agora no e-mail a prova. Sim. Só que não tem nenhuma anotação, então não tem nenhuma... Eu não dei feedback. Não tem nada falando. Teve algumas situações de feedback que eu dei. Então, assim, que eu vi quando a pessoa estava completamente errada. Por exemplo, no caso de vocês, vamos pegar aqui, deixa eu ver qual que é a questão. Na questão 1, né? Na questão 1, aí a pessoa me justificou de uma forma que necessitava uma explicação melhor. Por exemplo, eu tenho a questão... Cadê, Jesus?
negociação integrativa, não. Deixa eu ver se é de vocês. Por exemplo, na questão que eu perguntei, o Poder Judiciário, em sua opinião, ele deve interferir nos métodos de solução de controvérsia diversos do processo? Ou ele deve apenas incentivá-los? Ele deve interferir ou deve incentivar? Explica. Teve gente que não sabia o que estava escrevendo. Aí, nessa situação, eu coloquei alguns feedbacks. Mas, em suma, não. Eu dou feedback igual prova. A gente corrige. Se eu ver que está uma coisa ali, a gente dá uma orientação para a pessoa. Né? Eu mandei para vocês agora, de novo, o trabalho. Depois alguém olha, por favor, se esse trabalho chegou. Ô, Cristiano, só chegou a pontuação. Só a pontuação de novo? Para mim chegou correção também. Chegou correção também? Tem que clicar no visualizar, gente. Aí você consegue abrir a questão. Beleza. Ele, olha aí que chegou. Eu acho Tem que chegou, abrir o e-mail todo, Isso mesmo, tem que abrir o e-mail todo. A nossa prova, eu vou continuar a matéria, mas só para explicar, a gente deu esse break, vamos assim. A nossa prova, eu vou utilizar 2 plataformas, tá? A que for melhor para você, você vai utilizar. Eu vou mandar pelo ADX um arquivo em Word. Se você achar que o ADX é o melhor, você faz um download do ADX, substitui o lugar que tem que substituir, marca tudo que tem que marcar, marca o xizinho, né, faz um xizinho lá na letra, ou, se você quiser, você pode imprimir a prova, fazer a prova à mão, digitaliza ela e me manda, escolha seu. Você pode fazer no arquivo Word, mandar o arquivo Word, você pode fazer ela à mão e digitalizar e me mandar, é uma opção sua, uma DX. E a mesma prova vai estar também no Forms. A mesma prova vai estar no Forms, ok? E aí no Forms vai ser o link que eu mandei para vocês. Situações que vocês têm que tomar cuidado. Olha, tomar cuidado com o e-mail. O e-mail ele tem que ser verificado, tem que estar correto. Se você não anotar seu e-mail correto, você não recebe confirmação de que fez a prova. E o seguinte, se você fez no Forms e não fez lá no ADX, por exemplo, e se você não tiver colocado o seu e-mail ali, se você não tiver um comprovante de e-mail, se não chegar o comprovante para mim, porque vamos colocar que aconteça, né, que não chegue para mim o comprovante que você tenha feito, vai ficar como se você não tivesse feito. Se você colocou seu e-mail certo, vai chegar no seu e-mail comprovando o que você fez e as respostas que você deu para aquela prova. Então, você, né, se tiver esse problema, tivesse celeuma, você tem a comprovação ali que você fez, você vai me mandar aquela comprovação, eu vou corrigir. Então, você sai totalmente seguro. Tá? Então, você vai ter essa possibilidade. Então, tomar cuidado na hora de escrever o e-mail. Eu tive uma situação, não sei se foi essa turma, o e-mail do colega era Outlook, né, @Outlook. Ele escreveu errado. E ao escrever errado, ele não recebeu. Só que eu tinha recebido. Eu tive situação de uma colega do 3º período que ela falou que mandou e eu não recebi. Só que ela também não teve um comprovante que fez. Aí o que eu fiz? Eu acabei, como a gente estava ainda na fase de adaptação, que foi o período do trabalho, foi aonde eu mudei, eu passei, coloquei no ADX, ela acabou fazendo no ADX e me mandando. Né? Então, eu acabei abrindo essa possibilidade aí. Por isso que na prova vai estar tanto no ADX quanto no Forms, ok? Então, tomar cuidado. Colocar o nome completo. A prova, ela não pode ser mandada sem estar tudo cumprido. Todas as questões são obrigatórias. Então, você só vai conseguir mandar se todas elas tiverem marcadas, ou respondidas. Nem que você coloque assim, não sei. O que é isso? Mas você vai ter que escrever alguma coisa. Você não tem como deixar em branco. Você vai fazer a dedanha, onde no DNT para marcar, se você não souber qual que é de marcar, mas você vai ter que mandar marcado, você vai ter que mandar respondido, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa aula. Ô, Cristiano. Pois não. Só uma coisa aqui. Naquela primeira questão sobre os 3 métodos. Sim.
Eu acho que a maioria da sala se confundiu, porque na primeira aula do Fernando, ele botou no quadro que são métodos de autocomposição, e ele colocou dessa forma mesmo: negociação, mediação e conciliação. Então, eu acho que grande parte da sala ficou meio dividida assim na resposta. Entendi. Não, eu entendi, ó. E aí, até depois, o Pedro, eu faço, obviamente, eu tenho a minha responsabilidade, e aí eu faço as minhas meias culpas, quando eu vejo uns negócios assim. Aí eu peguei no meu material, né? Aí eu peguei o meu material, vou destravar a tela e vou mandar. Aqui, eu vou alterar aqui, tem que... Vou parar, partilhar aqui, e vou partilhar uma outra tela com vocês. A questão da nota, vai ter que visualizar, tá? Então, olha só. Tá vendo aqui? Esse material foi o material da nossa primeira aula, do dia 24/3, na primeira aula, né? Do dia 24/3. E aí você tem as formas de conciliação, né? A forma de conciliação judicial, solução a judicial. Você tem a arbitragem, a judicial, que é a mediação e a conciliação. Você tem a arbitragem. E aí você tem a autotutela. Dentro da autotutela, nós temos a autocomposição. A autotutela significa quando você resolve por você mesmo o problema. Inclusive, nós explicamos aí a autotutela, a legítima defesa, exercício. Então, assim, ficam esses três pontos aqui, ó: mediação, conciliação e arbitragem. E aí eu fui pegando, né, no material, e aí eu vi que nós discutimos. Deixa eu achar aqui qual que é a parte certinha. Que nós discutimos e eu tinha lido esse negócio esses dias. A gente vai pegando e vai olhando, né? Se não tiver falado, a gente cancela tudo na boa. Dá Ctrl F aí, professor, e faz a pesquisa pelo nome, pela palavra. Não, porque a palavra vai aparecer, cara. Eu quero ver a frase. Eu falei, cara, que tá no meu material, eu tenho meu material que eu vou gravado também, né? As minhas anotações aqui do Fernando, quando eu fiz, foi exatamente a arbitragem que estava lá. Arbitragem. Só que na hora ficou... Pô, mas... Peraí, ficou tão pouco, falou tão pouco sobre arbitragem aqui, nós falamos só negociação, mediação. Vai mediação nesse mesmo. Aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Na lei, ó. No novo Código de Processo Civil, tá aqui, a conciliação, a mediação, a arbitragem. Não se fala de negociação. A negociação é técnica. Entendeu? A negociação, ela é técnica, ela não é método. Tá? Ela é técnica. E aí ficou naquela, assim, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer? E aí, na hora que eu achei, assim, deixa eu procurar aqui. Na hora que eu vi, falei assim, não, tá bom. Então eu falei, eu sabia que o Fernando, por isso que eu falei no primeiro dia com vocês, eu tenho que trabalhar aquilo que eu falei. Por isso que eu tive que voltar lá atrás, lá no início. Ô, Kerlon, depois eu vou fazer o teste com vocês aí para ver se vocês conseguem ver as notas, explicar para vocês. Você não entendeu? Foi nada, Amanda? O que você não entendeu, Amandinha? Hoje é a hora de solucionar, Amandinha. Não pode ficar bravo comigo depois da prova também não, viu? Ok, professor, mas essa questão aí, o senhor tem como anular ela não e partilhar pela restante das questões, os 10 pontos? Eu vou analisar. Eu vou analisar. Show de bola, então. Vocês foram levar... Porque é o seguinte, ô Felipe, a questão é a questão de maldade. É questão de concurso público. Tá? É questão de maldade. É questão realmente que a gente pega aqui, que a gente vê a negociação.
Não, sim, lógico, a gente entende que é uma questão de maldade, mas eu acho que a nossa maldade tá muito neném, sabe? Nada, Então, rapaz, você vocês aí, coitado de você, rapaz, vocês estão bem dá, demais. Não pensa dá não. pra dar uma chance pra nós aí, pelo menos nessa aí. Na segunda etapa você já faz o mesmo esquema. Vamos ver. Quem sabe ela não cai na prova de novo, com que você vai ter direito de acertar, né? Vamos ver. Ah, ela vale o ponto que a gente não tirou nessa, né? Beleza. Vai. Quem sabe? Vamos pensar. Show. Vamos ver, quem sabe? Cristiano, não é muito bom para nós negociar com ele, não, aí, ó. Por quê? O Felipe tá tentando negociar para nós. Não, mas olha, ele já deu uma posição que ele vai pensar, então já é uma forma. Ué, eu não falei que não, eu falei que vamos ver. E ainda te deu uma alternativa. Falei, olha, quem sabe eu não coloco isso na prova, uma questão na prova, e aí vamos ver se vocês acertam você. Eu posso, de repente, colocar com uma questão extra. Eu gosto de colocar questões extras na prova. Se a gente for olhar o professor, ele fez o que é certo, é o que está lá na lei. A gente não teve a maldade. Mas ele está vendo a nota, nós estamos querendo, né, aprender mais, a gente quer tirar uma nota boa. Eu tive uma conversa com um colega, que um colega tirou uma nota, até uma nota não tão boa. Eu não me recordo o nome. E eu virei para ele e falei o seguinte, olha, não preocupa com nota. O mais importante é que você tenha conhecimento. Se você fez e errou, preste atenção para não errar de novo. E aí esse colega virou e falou assim, não, mas eu fiz rápido, quase um... E ele foi um dos que entregou mais rápido o trabalho. E eu virei para ele, você foi o oitavo, se eu não me engano, ele foi o oitavo a entregar. Porque eu recebo na ordem e no horário que vocês entregam. E aí eu fui procurar e tal, fui olhar, eu virei para ele, que se entregou tão rápido? Várias pessoas acertaram a primeira, viu? Falei, por que você entregou tão rápido? Ele, mas porque eu falei assim, você tem que ler. É falta de atenção. Então, assim, no caso, ele errou por falta de atenção. Entendeu? Então, assim, nota não representa conhecimento. Tá? Nota não representa conhecimento. Nota, ela gera dúvida. Agora, me fizeram a pergunta aí, teve alguém que acertou? Sim, teve gente que acertou. Eu gosto do Forms, gostei do Forms, de trabalhar com Forms, porque ele me traz estatística. Só que é o seguinte, essa questão, por que eu levantei na possibilidade? Se vocês receberam, olha, 37 pessoas apresentaram a questão da negociação. 37 pessoas. 2 pessoas marcaram o juizado especial. Mediação e conciliação. E 1 pessoa marcou mediação, juizado e negociação. E nós tivemos 7 pessoas que acertaram a questão. Teve uma pessoa que fez alguma interpelação comigo, eu respondi para ela. E aí eu achei que tinha mandado para todo mundo, eu estou vendo agora. Na verdade, eu mandei para 1 pessoa apenas. Verificar a primeira aula que tivemos após substituir o professor Fernando, que era a resposta, que eu deveria ter colocado para todo mundo, e agora que eu vi ali, coloquei para 1 pessoa só, porque eu devo ter colocado no individual e não na correção coletiva. Então, eu tenho essas estatísticas. Pelo alto número de erros, é que antes de você falar, Felipe, eu já tinha pensado na possibilidade de colocar a questão, talvez adaptada, não dessa forma, né? Eu não vou dar ponto de graça para vocês. Mas colocar, de repente, questões próximas a isso para ver. Não essa questão, mas questões sobre esse assunto, para ver se vocês se assimilaram, se vocês vão errar de novo. Mas vamos voltar lá, que eu tenho que chegar lá na Sapucaí. A Sapucaí está muito longe, a caminhada está longa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Querido, quem colocou o querido aí? Vitória, o meu não aparece nem a opção de visualizar a correção. Tá. Vitória. Visualizar, não. Oi? O meu também não está aparecendo para visualizar a correção, não. Mas chegou para vocês agora o e-mail? Para mim não tinha chegado, professor, mas chegou agora. Chegou agora certinho? Conseguiu ver? Chegou aqui.
E você conseguiu acessar aí para ver os erros? Eu ainda não abri não, mas eu vi pelo visor aqui que tinha mandado tudo, a nota e a resposta. Tá. Ô, Vitória, verifica para mim, por gentileza. Depois a gente olha aqui, deixa eu finalizar, qualquer coisa no final da aula eu sento com você e a gente olha isso aí. Senão eu te mando a questão aqui toda, tá? Para mim não é problema não. O Gabriel colocou errado, né, Gabriel? Ei, Jesus. Mas tá bom. Não faça isso na prova não, viu? Eu te mando. Você me lembra lá no WhatsApp, igual na hora da aula lá, aquele dia que nós conversamos, eu te mando lá, igual eu mandei da outra. Lembra? Aí lá vai dar para certinho. Pessoal, vamos lá. Vamos na conciliação, a gente estava falando. Na mediação, voltando, né? Perdendo tudo, mas na mediação, a gente teria aquela situação de relação, de vizinhança, etc., para se evitar. E aí vem o CNJ. O CNJ, ele fala que a mesma coisa que a gente leu lá atrás, que a conciliação é uma alternativa de solução de conflito, as partes confiam em uma terceira pessoa que é neutra, que é a figura do conciliador, que tem a função de aproximar, orientar na construção do acordo, aproximando interesses, harmonizando, ou seja, conciliando, apaziguando os ânimos nas relações. E esse conciliador, ele vai levar os envolvidos ao quê? A um determinador comum. Ele vai direcionar, né, as partes a convergirem em uma ideia. Por isso, conciliação. Eles vão ser levados a se encontrarem ou apresentarem uma solução plausível, né? E isso é o mérito até mesmo do conciliador, né? O conciliador ali tendo essas possibilidades. O conciliador, ele vai interferir no mérito, no assunto, no tópico, né, discutido ali. Obviamente, o conciliador, ele não define, porque se ele definisse, seria uma arbitragem. O conciliador, ele propõe, ele sugere alternativas, posições diversas para se atingir o objetivo, que é a pacificação. E aí nós temos, dentro dessa conciliação, nós temos momentos. Isso é interessante, porque a gente tem a preparação. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão perceber o seguinte: cliente, ele quer para ontem o serviço e quer te pagar depois de amanhã. Mas não só por isso. Quando a gente fala que o cliente quer para ontem, é que ele quer a coisa de imediato. Ele acha que é simplesmente você fazer um papelzinho à toa. Mas tudo tem uma preparação. E quando você vai tratar uma conciliação, uma ação, você também tem que preparar. Então, no caso da conciliação, você tem um momento prévio, você tem a entrada, quando as partes vão entrar, como é que você vai receber, como é que você vai apresentar, você tem que preparar tudo. Eu já tive situações, eu não sou conciliador judicial, mas eu já tive situações de sentar com um grupo de clientes de posições antagônicas e ter que fazer uma conciliação. E eu consegui. Mas é porque você tem que atender, você tem que tocar, você tem que passar confiança. Tem pessoa que não vai confiar. Tem pessoa que não vai querer escutar, vai buscar o auxílio de outro profissional, mas aí você vai buscar o auxílio de outro profissional, mas ainda assim conciliar, maravilha. Né? Então, primeiro momento prévio. É o momento que você vai criar uma atmosfera, você vai criar um ambiente adequado. Como é que você vai fazer? Você vai estudar o caso, você vai ver os problemas, porque normalmente quando você pergunta para o cliente o que é, o que não é, o que está em jogo, o que não está em jogo. Então você vai estar num lugar neutro. Né? Então, assim, no seu escritório, no fórum, você vai estar ali, você vai chegar, né, chegar antes do sujeito, antes das partes. Você vai analisar suas técnicas, suas possibilidades, seus caminhos. Você vai traçar suas estratégias, as suas ferramentas, o que é possível você aplicar. Você vai verificar se o seu computador está funcionando, se sua impressora está funcionando. Né? No caso, a minha sugestão agora, para vocês, que é o que eu vou fazer também, tem uma câmera, tem uma webcam conectada ao seu computador, grave tudo que seu cliente falar, tudo que as pessoas falarem, grava e joga para a nuvem. Né? Joga para a nuvem, grava. Porque se amanhã ou depois a pessoa falar que não é aquilo, você tem tudo gravado que ela falou. Hoje, quando eu converso com uma pessoa, por exemplo, eu tento conversar, eu converso muito no áudio, mas eu tento conversar mais no escrito, porque no escrito fica no backup. Se perder, salvou lá, eu tenho a conversa toda escrita. Ô, Cristiano, Né? Então, e essa gravação é legal? É permitida? Essa gravação é permitida?
Eu estou conversando, eu estou gravando. A minha aula está sendo gravada. Tudo que eu faço, eu deixo documento. Quando você tá para você negociar com as partes, Pedro, você vai avisar, você vai falar, olha, eu estou gravando aqui, vai ficar guardado, pronto, é meu, é documento. Cristiano, mas toda vez que a gente vai entrar na aula, aí, tipo, pergunta assim, essa aula está sendo gravada, deseja participar? Então, tipo assim, sim, a gente autoriza, entendeu? Você está ciente, sim. Você está ciente. A pessoa, ela está ciente, você não vai gravar escondido. A câmerazinha está ali, você vai, não é câmera de investigador que você vai colocar aquela microcâmera, não. A câmerazinha vai estar lá na minha, pessoal, estou filmando aqui por quê? Porque eu tenho que trabalhar, se eu tiver que escrever, você vai ter que ouvir. Eu mesmo fico perdido às vezes, o que fulano falou, o que o pessoal não falou. Então, eu coloco ali a documentação, estou começando a fazer isso. Então, você vai organizar. Quando você vai fazer uma conciliação, então você vai evitar lugares que tem símbolos, né? Bandeiras, essas coisas, você vai evitar. Você vai trazer as pessoas, você vai rever as suas anotações, memorizar os nomes, que é extremamente importante, falar o nome das pessoas, né? Chamar as pessoas pelo nome. Se você chamar uma pessoa pelo nome e a outra não, você já vai demonstrar a predisposição, mesmo que você não tenha, àquela pessoa que você falou pelo nome. Então, assim, você tem que ter o nome de todo mundo, tá? Aí você vai trazer, você vai convidar as pessoas a entrarem, um lugar adequado, confortável, onde que as pessoas elas possam sentir à vontade, mesmo que não seja um ambiente, um lugar com privacidade, ou seja, de preferência, uma sala que esteja você só e os clientes e as partes, ou outro advogado. As mesas, você vai dispor, por exemplo, se tiver muitas pessoas, ou você distancia as pessoas, coloca cada uma no extremo oposto, se elas tiverem um grau de animosidade muito grande. Se elas não tiverem tanto grau de animosidade, você pode colocar elas próximas para conversar, e você numa outra posição. Se a mesa for redonda, ou se a mesa for retangular, quadrada, e você tem que verificar como é que vai ser. Deixa eu ver aqui, alguém tentou entrar? Não. Pedro, mandar depois. O que, Pedro? Não vi, Pedro. Você parou aqui. Correção. Você me lembra depois, Pedro, no final da aula. E aí, vocês vão ter que montar essa estrutura para poder receber as pessoas. Quando receber as pessoas, né, tenta receber com cordialidade. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um sorriso no rosto. Não um sorriso amarelo, mas um sorriso seguinte, olha, estou aqui para te ajudar. Né? Você não precisa ficar com cara... Se você tiver carrancudo, se você tiver com cara fechada, peraí, a pessoa já entra já na defensiva. Então, seja amistoso, seja afável, demonstre acessibilidade, né? Faça com que a pessoa se sinta confortável, tenha certa objetividade, não fala demais. Eu sou um problemático, eu falo demais. Eu converso, eu dou corda para o povo falar, porque eu gosto de saber tudo. Eu dou corda, eu deixo o povo falar, porque aí eu vou pegando informação. E aí eu vou construindo essa informação para utilizar depois. Aí eu vou sabendo os problemas, eu vou sabendo tudo. Eu tento aprofundar para me poder ver se eu consigo resolver os conflitos. E normalmente é assim. Conhecer a pessoa, já dizia lá o filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Para poder depois tentar conhecer as demais coisas da vida. Então, vou conhecer meu cliente para depois tentar resolver os problemas da vida dele. É algo muito próximo a isso. Na apresentação, aí você vai apresentar, né? Vai fazer uma apresentação clara, objetiva. Você vai falar sobre as propostas, você vai falar sobre a dinâmica da conciliação, você vai explicar o que é uma conciliação, o porquê da conciliação, quais são as vantagens da conciliação, né? Você pode falar do ponto econômico, do tempo, etc. E o ponto, é interessante que você não pode não ter o cuidado, não pode, assim, você tem que ter o cuidado de não direcionar a atenção para uma pessoa mais que as outras. Você tem que tratar todas as pessoas de forma uniforme. Quando você tem duas pessoas na sala, é tranquila. Você vai tratar as duas, você vai conciliar. Agora, já tive situação de ter 6, 7 pessoas dentro da sala para tratar. Você tem que olhar para todo mundo. Para todo mundo. Né? Para solucionar o problema. Caso isso venha a ocorrer, uma das partes terá a impressão do quê? De que o conciliador está sendo parcial. Então, se você não tratar todo mundo igual, você vai perder a credibilidade. Tá? Então, sim, você tem que buscar encorajar as partes, fazer com que as partes, você tem que estimular que as partes resolvam um problema, que as partes queiram a solução. Eu perdi. A gente fala que perdeu, né? Mas eu perdi um processo porque eu fiz uma conciliação.
Eu perdi um processo porque eu fiz uma conciliação e nesse caso específico, eu fiz uma conciliação pro bono, sem cobrar. Um senhorzinho chegou no meu escritório, ele tem uma casa no bairro aqui, algum bairro aqui em Patinga, chegou ele e a esposa, muito triste, o vezinho extremamente depressivo, a senhora também nada bem, porque ele trabalhou a vida toda, ele conseguiu comprar um terreno, nesse terreno ele teve cuidado de construir um prédiozinho com 9 apartamentos, uma casa com 2 moradas e não sei o quê, e os filhos estavam brigando, ele tinha 3 filhos, e os filhos estavam brigando, e aí ele queria vender tudo e sumir do mapa. A esposa, ela não queria isso, que ela queria ficar perto dos filhos, mas não queria deixar o marido. Aí fui sentar para conversar. Conversei com esse senhor, com a esposa, e aí eu vi que, na verdade, o problema eram os conflitos. Aí chegou eu expliquei para eles que a definição era que resolver, partilhar. Aí o velhinho veio, pensou, nós desenhamos como é que seria uma melhor partilha para ele privilegiar um filho ou não outro, quem ajudou, quem não ajudou, aquela coisa toda. Depois vieram os filhos. Nós conversamos e tudo mais, e eu conversei com os filhos, e os filhos ficaram assim meio estarrecidos, porque eu coloquei para eles, olha, vocês estão matando, com a briga de vocês estão matando o pai de vocês. E aí depois o velhinho me ligou, falou assim, doutor, não vou fazer nada não, resolveu aqui em casa. A gente resolveu. Precisou de um terceiro, precisou de um estranho, né? Precisou de um estranho entrar ali para fazer com que as partes pensassem, para que as partes refletissem. Né? Não virou processo, não virou nada, mas eles conseguiram resolver o problema entre eles. Então, assim, o conciliador, ele faz isso. Ele não pode direcionar, ele tem que estimular, ele tem que encorajar as pessoas a resolverem os problemas de forma isolada, eles precisam negociar, transigir. E o conciliador, ele deve despertar na parte, então, o sentimento de confiança, né? E, ao mesmo tempo, da sua imparcialidade. Né, demonstrando que essa conciliação, que esse acordo, ele vai ser determinado pelas partes. Não é o conciliador que faz o acordo. O conciliador pode escrever o acordo. É algo diferente. Né? E aí, ele escreve, né, o que as partes expressam, o que as partes exteriorizam. Né? E você, na verdade, é quase que um coordenador. Você imagina uma mesa de debates, uma mesa de discussões. Você vai tendo as pessoas, você vai coordenando a fala de cada um. Né? Então, assim, esse é o papel aí do conciliador. Uma grande observação. Quando você for preparar aí algo em torno de 30 a 45 minutos para a conciliação, tá? Desde o momento da abertura para a sessão, para a participação, para a sessão, tem um tom ameno, ganha confiança, explique as expectativas, o resultado, e nesse tempo você tem que ter ali 30 a 45 minutos, em algumas situações, mais que isso. Tem algumas situações que é mais do que isso, tá? Então, tem esse planejamento. E aí vem aqui um exemplo de abertura, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiano. Qual é o nome dos senhores, né? Quando você não sabe. Quando você já sabe, aí você vai virar e falar assim, ó, quem que é o João? Quem que é a Maria? Quem que é o Zé? Quem que é a Joana? Você já vai perguntar para as pessoas se apresentarem. Bem-vindos à sessão de conciliação. Pergunta se as pessoas, né? Vocês já participaram de uma conciliação antes? E aí é importante que saiba que a conciliação é uma prática, nas quais as pessoas elas vão tentar resolver seus conflitos por meio da conversa, por meio do diálogo. Eu sou um conciliador, minha função é facilitar aí o diálogo entre vocês, auxiliá-los para poder chegar à resolução do conflito. Você pode fazer isso. Tem pessoa que não faz. Beleza, você pode fazer. Então, isso é uma posição. Se você for assistir uma audiência, né, ou uma audiência de conciliação, você vai ver que o sujeito ele vai falar exatamente isso que está aqui para vocês na tela. Isso aí é o mantra deles, né? A regra básica do que eles vão se estabelecer. Você vai esclarecer todas as propostas, né? Você vai apresentar, você vai estabelecer a condição problema e as possibilidades, você vai esclarecer a situação, os efeitos, as consequências, e vai também traçar as propostas de solução do conflito.
vai negociar perante essa possibilidade. E nessa negociação você vai fazer o quê? Você vai utilizar as melhores técnicas que a gente já viu na aula passada, nas aulas passadas. Né? A negociação como um processo de comunicação, né? Para a construção de uma solução. Aí você vai ver, vai buscar lá o MANA, o BARTMA, MAPA, aquelas situações todas que a gente falou, né? Você vai separar as pessoas do problema, separar os focos de interesse. Você vai traçar aquilo ali. Você vai coordenar a discussão. Você vai coordenar as propostas. Você vai organizar. Você vai elaborar uma síntese. Por fim, você vai fazer o quê? A lavratura do acordo. Que é a redação, que é a minuta, que é o contrato, que é o termo. Né? Você vai atermar, você vai reduzir a termo, né, o que foi decidido pelas partes. Então, finalizada essa composição do acordo, o conciliador ele vai registrar um formulário específico, uma ata, um termo, né, em uma linguagem clara. E aí, isso é extremamente importante para nós, pessoal. Nós, profissionais do direito, a grande maioria, ela tende a ter um linguajar mais técnico. Ela quer falar difícil. O profissional do direito quer falar difícil, mas peraí, meu amigo. Você tem que falar do jeito que seu cliente entenda. Você tem que falar do jeito que seu cliente compreenda. Para que ele vai falar por obséquio? Com licença. É mais simples. É mais simples. A pessoa ela tem que compreender. Na redação, né, na escrita, a mesma coisa. Você pode até utilizar uma linguagem mais formal e culta, mas desde que seja compreensível para qualquer pessoa que vai ler aquele documento. É importante fazer a leitura daquilo que foi registrado, né, para ali colher as assinaturas. Né? E aí você vai orientar por questões bancárias, forma, tudo que tiver que fazer. As averbações que porventura tiver que fazer. Então você teve aí a lavratura. Olha as situações de casos práticos que eu falei com vocês que a gente ia suscitar no finalzinho da aula. Conciliação familiar. Né? Busca o quê? Harmonia entre os envolvidos, óbvio. E aí você faz o quê? Uma sessão... Você vai fazer uma sessão para poder fazer uma relação no futuro, manter a amizade. Aproxima-se a conciliação familiar da mediação. Né? A gente vai tratar da mediação. Você tem problemas aí de divórcio, separação, alimentos, né, que envolve os filhos. Um ponto importante quando você vai começar uma conciliação, uma mediação com pessoas, né, casadas e que possuem filhos, é virar para a pessoa e falar assim, olha, aqui nós não estamos tratando de vocês, nós estamos tratando do filho de vocês. A relação de vocês pode ter acabado do ponto de vista conjugal, mas vocês vão ter uma relação eterna chamada filhos. E eles precisam viver tão bem agora quanto viviam quando vocês estavam juntos. Eles não têm a necessidade de sentir que há essa ruptura. Eles não são faca, espada nem escudo. Eles não são utilizados para atacar nem para se defender. Filho ali é para poder se cuidar. Vão criar aqui um tom de amizade, acabar com a animosidade, vamos buscar aqui uma solução comum, pacífica, que atenda todo mundo. Olha, nas conciliações familiares, você busca, né, a mediação, a conciliação, vai buscar harmonia. É o primeiro caminho. Infelizmente, vai haver muitas situações que você não vai conseguir isso. Óbvio. Óbvio. Quantas e quantas ações eu já participei, quantas e quantas conciliações que eu participei, que não foi possível conciliação. Muitas delas porque eu não deixei a conciliação acontecer. Né? Porque eu percebi que estava sendo jogado mais para um lado do que para o outro. Mas, espera aí. Né? A gente tem que buscar. A conciliação empresarial, né? Técnica de mediação, técnica de conciliação, você vai traçar esses alicerces, pode ser envolvendo os colaboradores, né, empregados, a conciliação entre os próprios, discussão entre os empregados, ou problemas de relacionamento entre o empregador e o colaborador, né, o empregado, problema entre os sócios, problemas entre consumidores ou fornecedores com a empresa. Tudo isso você vai utilizar a conciliação. Né? Você vai sentar. Isso, inclusive, foi uma questão do trabalho nosso. Né? Que dois funcionários brigaram lá, o que você vai fazer? Você vai tentar buscar o quê? A conciliação. Você vai fazer as pessoas conversarem. Que penalidade o quê? Você não vai mandar a pessoa embora, a não ser que aconteça uma situação, né, que seja insuportável.
Mas teve uma discussão, falou alguma coisa que não deveria falar, agiu de uma forma que não deveria agir, chama a pessoa no canto, conversa com ela, olha, fulano, não tinha que ter sido isso, fez errado, vamos lá, vamos chamar a fulana lá, ou fulano lá, vamos conversar aqui, resolve as diferenças entre vocês são parceiros de trabalho, tudo, mas vocês podem até não ser amigos lá fora, mas vamos manter um tom de amizade, de cordialidade, fraternidade, tá? Não precisa ser um amigo não, mas pelo menos um ambiente polido, um ambiente adequado. Você vai chamar as pessoas, né? Você vai traçar aí, você vai sanar, né? Vai resolver os problemas de comunicação, você vai tentar ser neutro, você vai buscar uma solução mais objetiva, né? Então, se você criar esses parâmetros, esses paradigmas. A mediação, a conciliação, né? Ela é na questão do comércio. Então, na área comercial, você tem aí relações de consumo. Isso é extremamente cotidiano, né? No nosso cotidiano. Você cria uma conciliação comercial o quê? Para promover a fidelização do cliente, né? Às vezes não, 90% dos comerciantes, dos empresários, eles, principalmente de roupa e calçado, ele permite que você vá e troque a roupa depois. Você compra e troca. Só que ele não é obrigado, não. Se você foi lá na loja e comprou, ele não tem que trocar nada para você, não. Mas sabe o que ele faz? Porque ele faz conciliação. É a ideia dele, olha, é melhor eu deixar esse cara trocar, às vezes até devolver o dinheiro para ele, desde que ele não tenha usado, desde que ele não tenha tirado a etiqueta. Porque aí pelo menos depois ele volta e compra aqui de novo. Porque se eu falar que não, ele vai me pagar aqui. R$100, R$200, R$300, R$1.000. Mas ele não volta mais. E ele ainda vai falar mal da minha loja. Isso eu vou perder cliente. Né? Então, assim, você tem a situação. E dessa relação, por exemplo, você tem uma mudança de contrato, né? Vocês vão estudar. Eu até citei aqui, mas eu não vou aprofundar, porque vocês não tiveram ainda direito civil. Então, vocês vão ter direito civil no semestre que vem, vocês vão começar a compreender um pouco mais. Né? Então, assim, vocês vão ter um processo de inovação contratual. Né? Então, o contrato de compra e venda, quando você troca um produto, você muda o contrato, você faz uma inovação. Né? Você inovou o contrato. Então, nas questões comerciais, normalmente você tem isso. Né? Normalmente gera um novo contrato por meio da inovação, por meio de uma adequação, né? Da compra e venda, na substituição. Nas relações de consumo, né? É muito comum você ter situações de relação de consumo, problemas na relação de consumo, principalmente em relação a órgãos de proteção ao crédito, nome, inscrição no SPC, Serasa, protestos. Então, assim, e pode ser resolvido por negociações, é melhor ser resolvido por negociações, formas na relação de consumo, abatimento de preço, devolução dos valores, mudança de data de boletos, emissão, reemissão de boletos, tudo isso é reconciliação. Isso acontece. Olha a praticidade. Você liga lá para a sua operadora, a conta minha, eu estou pagando X reais, eu quero pagar menos. Se você não reduzir, eu vou mudar para outra operadora. O cara vai lá, olha, não, tá. Seu plano é esse, tá. Você está pagando hoje X. Não, eu vou te dar X menos Y, que vai dar Z. Tá bom para você? Tá bom. Você fez uma negociação. Né? Você fez uma conciliação. A negociação foi o método utilizado para conciliar. Né? Então, assim, olha as possibilidades. Conciliação trabalhista. A relação capital-trabalho. Né? O capital, o dinheiro, o trabalho, a força de trabalho. Então, o empresário, a empresa, com o trabalhador. Né? Então, assim, você tem a situação. Você tem aqui para que vocês vão estudar filosofia. Acho que Deudo já fez, tem outros que já fizeram aí, acho que a Liliane também já fez. Vocês vão estudar filosofia, vocês vão estudar sociologia, vocês vão estudar os aspectos da vida do homem, e aí você vai ter um filósofo chamado Karl Marx, que vai tratar dessa relação aí capital-trabalho. E quando você fala de conciliação trabalhista, é interessante, eu citei o Karl Marx, porque é interessante, o ponto de vista dele, ele reflete os dias contemporâneos. Né, a exploração do capital da força de trabalho humana. Só que, peraí, como é que o cara trabalha se não tiver o capital? São situações antagônicas. Então você precisa compreender, né, você precisa compreender os problemas, as querelas de todos os lados.
O capital que tem um insumo, ele quer ganhar mais. Mas o trabalhador que desenvolve, que exerce efetivamente o labor, ele também quer ser melhor reconhecido. Então você tem que chegar no meio termo, né? O capital ele não irá existir se não houver trabalho, e também o trabalho não vai existir sem o capital. Né? A ideia é essa. Então, todos eles são o quê? Eles são valores e necessidades distintos, mas umbilicalmente ligados. E aí você tem que buscar restaurar o que? A comunicação. Demonstrar o quê? Os interesses, a manutenção da relação, para poder gerar produtividade, resultado positivo, que é positivo para todo mundo. Nós temos uma situação de quarentena, né? Decorrência aí da Covid. Nós estamos em situação de isolamento social, né? Só que aí a gente vê qual que é a discussão que se tem na mídia hoje. É saúde, que aí a saúde eu colocaria um paralelo, trabalho, mão de obra, ser humano, e o capital, que é o aspecto econômico. Né? Essa aqui é uma discussão imensa aí. Qual que é essa discussão? Eu tenho que preservar os dois, não posso preservar um em detrimento do outro, porque senão acaba. É algo próximo também da conciliação trabalhista, que você tem que ver. Quando vocês forem trabalhar, se vocês forem trabalhar para sindicatos, ou se vocês forem trabalhar para empresas, se vocês forem trabalhar para empregados, vocês vão chegar, vocês precisam perceber. Né? Numa negociação, se um sindicato exige muito de uma empresa, ele pode chegar a levar essa empresa à falência. Ele pode quebrar essa empresa. Se o juiz exigir muito de uma empresa, numa relação trabalhista, ele pode quebrar essa empresa. Né? Tanto é que quando nós temos processos coletivos, que a empresa fica em dificuldade de pagamento, o juiz normalmente ele suspende o processo e permite a empresa procurar os funcionários sozinho e os advogados funcionários para fazer acordo. Tenta lá, vai lá, suspende por 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai lá tentar fazer acordo, vamos diminuir aqui. Eu teve um processo que eu trabalhei, eu acho que eu citei para vocês, não tenho certeza. Citei sim. Teve um processo que eu trabalhei de uma empresa aqui do Vale do Aço, que ela estava praticamente quebrada. Ela estava sofrendo mais ou menos em torno aí dos 100 a 200 processos trabalhistas. Eu representei 2 sujeitos, um pai e um filho. E aí, assim, ganhamos a ação, teve sentença positiva, a empresa não tinha como pagar, o pai tinha em casa aí uns 70 mil para receber, o filho na casa de uns 30 mil para receber, e eles fizeram acordo com o dono da empresa em bagatela. Eles fizeram, eu não queria que eles fizessem, mas eles fizeram lá, o cara pagou meus honorários bonitinho, e os caras fizeram. E esses dias, antes da quarentena, um deles, o senhor, que é o pai, a esposa me procurou para eu poder fazer a aposentadoria dele, ele está trabalhando de novo nessa mesma empresa. Então, assim, o cara fez a conciliação, ele aceitou receber menos, porque ele sabia que depois ele poderia voltar, e ele está voltando lá. Imagina, né? Então, assim, você tem que verificar. A conversa, você tem que ser afável. Eu não queria que eles fizessem um acordo tão baixo, né? Eu queria que eles fizessem acordo. Mas eles fizeram um acordo baixo, o cara resolveu assumir as obrigações, para eles acabou que ficou interessante, segundo o que eu converso, porque eu tenho contato com eles ainda. Conciliação na área de saúde, né? A conciliação na área de saúde, por exemplo, home care, gestão, laboratório, gestores, enfermeiros, né? Você também vai conseguir. Então, assim, por exemplo, hoje você tem técnicas, hoje você tem programas de conservação, de manutenção de saúde. É melhor um paciente ficar dentro do hospital ou o paciente ficar dentro da sua casa? Se houver a possibilidade, por exemplo, do home care, ou seja, atendimento hospitalar em casa, é melhor o cara ir vir para casa. Ou o home care hoje é uma situação. O que você vai fazer isso? Você vai negociar com a família, plano de saúde, quem tiver, vai montar estrutura. É preferível, porque lá no hospital ele pode ser afetado por uma infecção hospitalar, em casa ele não vai ter. Né? Então, assim, contextos da saúde, elas são pecularizados. Hoje a conciliação na área de saúde, ela visa um processo de humanização, acolhimento, orientação, né? E aí também tentar solucionar os conflitos. Né? Eu tenho muitos casos, vamos falar assim. A minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, já estava tendo contração, e ela já estava tendo contração escalonada, né? Com tempo certinho. Só que ela não estava tendo dilatação. Ela tinha as contrações, mas não tinha as dilatações.
E aí, levei ela para o hospital, a gente ficou no hospital, e o pessoal mandando ela para casa, eu fui, bati o pé e briguei. Falei, não, peraí, não vai ser assim. Ela vai ficar aqui. Aí resolveram, depois a gente chegou no processo de conciliação, resolveram colocar ela no lugar. Dito e feito, passado algumas horas, a dilatação dela, que vamos supor que era mínima, avançou tanto que a criança nasceu. Se ela tivesse ido para casa, não ia ter dado tempo para ela chegar no hospital de volta. Então, são situações que você precisa conciliar, você precisa buscar um entendimento, processo de humanização. Conciliação escolar, né? A questão do bullying, a questão da depreciação da imagem, diálogos, né? A questão da hospitalidade, que pode gerar desmotivação, baixo rendimento, isso tudo tem que ser conciliado também. Identidade social, casos né, que possam afetar, isso tudo utiliza da conciliação, chamar as partes, chamar os familiares, chamar a sociedade, e colocar na mesa e conversar, achar um caminho ideal para solucionar os conflitos, né, entre pais, alunos, professores, diretores. A conciliação comunitária, a reinserção do indivíduo, a identidade dos atores democráticos, a busca de defesas, de telas. Vocês vão ter aí uma conciliação comunitária em outubro, né, chamada eleição. Ficar atento com isso também, né, instruir, participar de forma livre, participar da vida social, da vida comunitária, da vida política, é extremamente importante. Conciliação ambiental, a própria Constituição, ela versa sobre a questão do meio ambiente, da preservação ambiental, da defesa e preservação, que é uma obrigação nossa, não só do poder público, uma obrigação nossa, enquanto cidadãos, né, por conta da qualidade de vida, das futuras gerações. Então, você tem o processo de conciliação também. No âmbito administrativo, nós temos aí a lei de mediação, nós temos a questão dos problemas da administração pública que podem ser resolvidos, por exemplo, questão tributária, questão de atuação do município, realização de atividades, atuação negligente ou não, tudo isso pode ser conciliado, pode se buscar. Conciliação religiosa, né? Inclusive, é destaque a questão da conciliação religiosa, que hoje o Tribunal de Justiça do Goiás, Distrito Federal, Paraná e do Mato Grosso, eles buscam a questão da mediação, né, do divino, a conciliação face ao que as intolerâncias religiosas, né? As pessoas que são intolerantes, então eles tentam aí adequar a questão de igreja, centro espírita, terreiro, essas coisas todas. Então vão apaziguar, demonstrar a questão do quê? Da diversidade de credo e a necessidade do respeito, né? A Constituição fala que todos nós somos livres para poder expressar e para manifestar a nossa cultura e credo. As conciliações no âmbito civil, nós temos aí um monte, a gente está citando, né, eu citei várias para vocês, e na área imobiliária, né, para a solução também dos problemas atinentes às questões imobiliárias. Falei muito, né? Como sempre. Como sempre, falando muito. Top, professor, top. Seguinte, falando muito aí, mas, pessoal, obrigado. Vamos finalizar. Quem teve problema com o trabalho e não conseguiu receber, faz contato comigo lá no WhatsApp. Ah, professor, eu não tenho seu WhatsApp. Meu WhatsApp está aí. Esse é meu número. Faça contato lá. A gente conversa, eu vou passando para vocês, que é caso específico aqui, não vou pegar. Aproveitem o final de semana. Vocês vão ter prova daqui a pouco. Boa prova. Vocês vão ter prova na segunda. Boa prova. Vocês vão ter prova comigo na terça. Boa prova. Estudem no final de semana. Não fiquem preocupados. A prova, na minha visão, vai estar tranquila. Tá? E vai dar certinho. Boa noite para vocês. Boa aula aí. Bons estudos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.